Oi, Ael, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. O relatório de sustentabilidade da Eldorado Brasil conta com quase 130 páginas, mais um dos principais destaques em relação ao meio ambiente. A empresa divulgou que no ano passado alcançou a marca de 42 milhões de toneladas de carbono capturados da atmosfera desde o início da operação há 11 anos. Vamos conversar mais sobre isso com o diretor de sustentabilidade, Elcio Trajano Júnior. Elcio, boa tarde. Quais práticas a empresa vem desenvolvendo ao longo desses anos que contribuíram para esse resultado? Boa tarde a todos. A Eldorado Brasil é uma empresa aí que está agora, no final deste ano, completando 12 anos, então uma empresa de base florestal e indústria de celulose. Tá? Então ela necessita muito da base florestal na sua cadeia de produção, depois ela transforma a madeira do eucalipto em pequenas partes e partículas que são juntas através de um processo e vira a folha de celulose, e isso escoa até os portos para ser comercializado no exterior. Então é uma empresa que tem no Mato Grosso do Sul a sua planta, a sua indústria, o maior número de pessoas trabalhando. Aqui em São Paulo também tem escritório, temos no terminal de Santos, um dos maiores da América Latina, e 3 pontos de comercialização, força comercial no exterior, Estados Unidos, Europa e China. Tá? É uma empresa que a gente pode considerar de uma economia circular, ou seja, aquilo que a gente utiliza, os insumos, os recursos que nós utilizamos, são recursos de uma certa forma que voltam, são recicláveis, tá certo? A gente não desenvolveu a celulose, por exemplo, é utilizada para fazer papel higiênico, guardanapo, cápsulas de remédios, todos são produtos que depois da sua utilização podem ser reciclados. Isso é super importante, super necessário nos dias de hoje. É uma empresa também que utiliza a sua própria energia no processo de fabricação, ou seja, a gente consegue gerar energia na cadeia produtiva, essa energia ela movimenta a fábrica e a gente consegue até mesmo comercializar a energia também. Um outro aspecto que demonstra esse ciclo produtivo da nossa empresa é a utilização da biomassa. A gente consegue utilizar a biomassa na sua totalidade, praticamente, né? Não só para a fabricação da celulose, mas também para a geração de energia. Isso é muito bacana. A parte da água tem sido assim, um dos grandes avanços. Hoje em dia, praticamente 96% da água que a gente utiliza, a gente retorna para o meio ambiente, extremamente tratada, de qualidade, sem gerando impacto na biodiversidade, nas bacias hidrográficas e tudo mais, né? E a gente contribui também muito com a comunidade, com o entorno, com a sociedade, gerando empregos, gerando movimentação econômica no entorno, né? Então isso tudo vem fazendo a Eldorado Brasil, nesses últimos 11 anos, através do seu relatório de sustentabilidade, demonstrar práticas consistentes, considerando o meio ambiente, considerando a diversidade, considerando todo o entorno, a comunidade, de uma forma geral. Bom, quais as metas da Eldorado Brasil, então, em relação à captura de carbono e como elas se alinham com os objetivos de desenvolvimento sustentável? Nós temos um forte compromisso aí com a parte crédito de carbono, com a parte do carbono. Para você ter uma ideia, se eu acumulo desde o nosso início da nossa operação até aproximadamente 11 anos, nós resgatamos 42 milhões de toneladas de dióxido de carbono do meio ambiente. Ou seja, 12 vezes mais daquilo que a gente, de uma certa forma, produz através da nossa operação. Então, somos uma empresa de crédito de carbono, com mais de 400 mil hectares de florestas, e florestas plantadas. Isso que é muito bacana, porque uma fábrica de produção de celulose, a sua base florestal, e a Eldorado é assim, toda a floresta é plantada, depois o processo vai sendo acompanhado por toda a área florestal, desde plantio, manutenção e colheita, e depois que se colhe, você planta novamente. Então é circular. A gente mantém então todo o impacto positivo ao meio ambiente com as florestas sempre em crescimento, sempre gerando e resgatando dióxido de carbono. Isso é fundamental. Além disso, em 2020 a gente passou a fazer parte, ser signatário do Pacto Global da ONU. Então a gente começa a ter todas as nossas práticas atreladas ao cuidado
com o impacto no ambiente, no aquecimento climáticos do mundo como um todo, então acompanhando todas as diretrizes globais. Além disso, a gente também acompanha as ODS, ou seja, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, então são 17, e a gente vem sempre trabalhando na melhoria contínua de tudo isso, né? E, além disso, a gente tem todo o processo de certificação, todo um processo que de uma certa forma passa por uma auditoria até nacional e internacional de acompanhamento, onde todo o nosso processo, nossa cadeia produtiva, ela é acompanhada, ela é checada, tem que ter a materialidade daquilo que a gente está no relatório de sustentabilidade, você tem que encontrar na prática. Aí eu estou falando de fazendas, aí eu estou falando de clima organizacional, eu estou falando de direitos humanos, eu estou falando de impacto com a biodiversidade, o acompanhamento com a fauna, com a flora, tudo ao entorno desta operação. Bom, são mais de 5.000 colaboradores da empresa. Quando a gente fala sobre o pilar social, o que o relatório de sustentabilidade revela e quais iniciativas a empresa está desenvolvendo para fortalecer esse pilar também? Olha, isso para nós é muito importante. Um dos nossos direcionadores é valorização de pessoas. Então, além dele, eu tenho inovação, eu tenho tecnologia e a própria sustentabilidade, que o relatório representa muito claramente isso. Mas a valorização de pessoas está no nosso DNA. Ela entra como uma estratégia de posicionamento da empresa. E o que isso significa? Significa muito acolhimento às pessoas, muito acompanhamento às pessoas que trabalham, acompanhamento à família dessas pessoas. Nós estamos no interior do Mato Grosso do Sul, então a gente tem que estar atento ao entorno, às condições de vida, à qualidade de vida das pessoas e também com a comunidade. Nós participamos em mais de 15 grupos de comunidade na região, conversando, discutindo pontos de melhoria, como é que eles estão percebendo, quais são os impactos que a empresa gera no entorno, sem falar em empregos, né? Porque nós temos 5.000, como você mesmo disse, na empresa. Só que para esses 5.000 que estão trabalhando na empresa, você tem a família, você tem outros negócios que surgem para manter essas pessoas trabalhando na região. Então, a gente aquece o comércio, a gente aquece a parte da educação, a gente aquece a parte do entretenimento, a parte hospitalar. Tudo isso é muito cuidadoso quando eu falo de pessoas e de gente. É um olhar muito amplo, humanizado. A gente vem investindo na jornada da cultura, a gente vem trabalhando para a saúde e do bem-estar das pessoas, com a estação de saúde em 3 municípios do estado do Mato Grosso do Sul. Além disso, inauguramos no Porto de Santos também um ponto de atendimento à saúde, junto com os órgãos públicos, ou seja, a gente não descuida de nenhum aspecto relacionado ao bem-estar, à qualidade de vida das pessoas, para que elas se desenvolvam e para que elas se sintam felizes. Nesse aspecto, nós até no ano passado rodamos o primeiro diagnóstico ESG, para entender um pouquinho como é que as pessoas entendem e pensam, quais são as nossas práticas relacionadas ao ESG, algo que todos os lugares hoje vem sendo comentados e falado, né? Obrigado pelas informações. A gente conversou então com o Elcio Trajano Júnior, diretor de sustentabilidade da Eldorado Brasil. E a El, volto com você. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.